Gente, isso daqui não é programa de criança não. Chaves que tem aqui é chave de casa. Essa plaquinha, esse monte de coisa que eu tô mostrando pra vocês aí. Olha quanta coisa de madeira que tem. E sabe com quem eu tô? Como que é seu nome? Skin. Skin é nome mesmo, não é apelido? É meu nome de grife. Ah tá, ô Skin, então vamos lá. O que você faz aqui exatamente? Trabalho com artes de madeira, entalhes, esculturas, desenho em madeira, rosto. O que a pessoa pedir a gente faz, trabalho mais por encomenda, né? Mas isso que eu tava vendo também, você tem banco, roda de carroça, você faz tudo que a pessoa quiser em madeira, você consegue fazer? Também, trabalho com restauração, reprodução de peças difíceis de conseguir. Às vezes você vai na casa de um amigo, você vê uma peça lá, eu consigo reproduzir ela na madeira. Qualquer tipo de arte em madeira. Desde quadro, entalhado, busto, cavalo, aquelas cabeças, tudo isso Eu daí. tenho uma amostra que na verdade eu faço cópia, então eu sou copiador. Agora na parte de criação eu trabalho com móveis rústicos, né? O logotipo da sua firma, por exemplo, eu consigo jogar ele entalhado em alto relevo, colorido, do jeito que você pedir. O colorido que você diz, você pinta depois, né? Eu faço a reprodução na cor exata, bem próximo daquilo que é o seu logo. Tá, e deixa eu falar então, você também tem torno que você estava falando e tem uma máquina, um computador que é tipo uma impressora em madeira, é isso? Isso, na verdade é um CNC automático. Ele faz peças programadas, só que em entalhe, em alto relevo e baixo relevo. Lá você coloca uma foto, alguma coisa assim, manda e ele vai bonitinho na madeira. Em 3D, trabalha no nível, trabalha no alto relevo e no baixo. E pelo que eu estou mostrando aí, esse negócio que tem em cima é uma micro retífica, né? É uma micro retífica. E ela coloca lá e ele vai passando direitinho. Vários tipos de ponteira que eu estou desenvolvendo, minhas ferramentas. E é uma máquina praticamente de última geração, né? E vem cá, isso daí você encontra em qualquer lugar? Onde que encontra uma máquina dessa assim? Essa eu mandei fazer. Ah, você tem que mandar. Porque eu tava vendo no YouTube, em alguns lugares tem uns vídeos que a gente vê, e só que você não acha nenhuma loja que vende, ninguém que fala disso daí. Normalmente se trabalha por encomenda com essas máquinas, encontra no mercado, certo? Mas não é uma impressora adaptada, nada assim. Não. Ela foi mandada fazer sob medida para mim. E vem cá, quem tá de outra cidade ou algum outro lugar, quiser mandar uma... O que manda normalmente de serviço que você pega? Não só nela que você pega de serviço assim. Porque como o programa vai para outros lugares e fica não só em São Carlos, quem quiser, o tipo de diferencial que você tem assim pra gente falar. Olha, eu trabalho bastante na região aqui, eu sirvo bares, choperia, restaurante, residência. Ah, você faz logotipo de bar, aqueles número de mesa, essas coisas também dá pra fazer. O logo do bar é assim, o nome do bar eu faço ele em alto relevo, copio o cartão dele na madeira. Que é um trabalho bem divulgado, eu sou conhecido na região aí, até legal o pessoal ver meu trabalho ao vivo, né? Que é interessante, é uma coisa que hoje pouca gente faz, porque os artesãos em madeira já não estão mais trabalhando como antes, né? Eu ainda tô sobrando aí, né? No mercado. Então, assim, sou bem único, são poucos amigos meus que entalham hoje, né? Principalmente na mão, ainda faço arte de mão também. Só que mais devagar hoje, porque a gente tem que ter uma produção para atender o público, atender os pedidos que a gente tem. Mas com o que você tem, até onde vai a mão e até onde vai o computador? Quais são as limitações de um e de outro, assim? Tirando a questão do tempo, o computador consegue fazer praticamente tudo? Não. Ou tem alguns limites que você tem que pegar na mão e fazer? Não, o entalhe de mão, infelizmente, não tem como copiar no computador. Fazer um busto, uma coisa assim, você não consegue? Eu faço em 3D na máquina. Na mão eu também faço, só que o preço é muito alto. Então a gente tendo a máquina, o preço caiu muito. Dá para muitas pessoas que tinham vontade de ter uma peça, hoje ela consegue ter em favor da máquina. Quem quiser um busto de madeira assim, dá para se fazer a partir de uma foto, você consegue? O busto eu ainda não estou trabalhando, eu tenho que colocar um programa, mas eu faço a imagem em 3D nivelada em 1 polegada de espessura. Ah, que fica mais alto, mais baixo, bonitinho. Isso. Mas futuramente eu vou trabalhar com busto também, eu faço entalhe de escultura. Aí já é uma peça mais cara, então poucas pessoas têm acesso a isso. E com a máquina vai favorecer muito o meu público, né? Zé Maro, Zé Maro, Zé Maro, Zé Maro, Zé Maro, Zé Maro, Zé Maro. E
que você estava falando também, você faz banco. Como que é banco que você faz? É banco de balcão, banco daqueles grandões? O que você faz? Eu trabalho em qualquer tipo de banco, desde o banco único, aquele banco alto de bar, com encosto, só que meu trabalho ele é um pouquinho diferenciado pelo nível de madeira que eu trabalho, é madeira bruta. Não é uma coisa feita em máquina, em série, produção, é peça única. Minhas peças são todas únicas. E né? aquele lance do nó da madeira, tem isso daí também? Tem também. Aproveita a madeira bruta, eu abro ela na motosserra, né? Trabalho só com material de demolição ou árvore seca que já está caída. Gente, ele não trabalha com árvore nova, assim, não tá matando a floresta, nada assim. Senão não conseguiria nem ter a loja aberta aqui. Eu sou bem conhecido, o pessoal tudo me ajuda com madeira. Né? Muita gente sabe que eu trabalho, então fala, tem uma árvore que caiu, eu vou cortar uma árvore em casa, entendeu? O bombeiro também, eu tenho acesso com o pessoal do bombeiro, ele sempre me arruma madeira, as coisas aí. Coisa que às vezes vai queimar, jogar fora, o pessoal, infelizmente, é o que acontece hoje. E você acaba conseguindo pegar isso daí e reaproveitar, Isso, a gente trabalha com madeira reaproveitada. Pouca coisa que é madeira nova comercial. E vamos entrar um pouquinho só na questão da madeira. A gente vai numa loja de ferragem, compra uma furadeira, alguma coisa, vai furar. Você tem broca para parede, para ferro, e a madeira parece que é meio termo, que se você colocar de ferro na madeira, a de ferro fura ferro, mas não fura madeira. O aço rápido ele fura a madeira também. Mas ele parece que derrete, tem um lance assim que eles estavam falando. Não pode esquentar. Então você tem que saber trabalhar com a velocidade da máquina, sem pressa, por isso que é um trabalho artesanal. Você tem que trabalhar sem pressa. Né? Que tem aqueles disquinhos também de lixa que vem nas micro-retíficas, que eu tava vendo uns vídeos também no YouTube, a pessoa vai colocar, o negócio corta ferro, mas na hora de cortar, fazer só um cortinho na madeira, ele não aguenta. Por causa disso, então tem toda uma questão da velocidade que você tem que aprender. Tem. E na madeira é mais rápido ou mais devagar, no caso de uma lixa assim, que vai? A lixa normalmente é mais lento, né? Você tem que trabalhar mais lento para cortar. Agora a serra circular ela é mais rápida. Quanto mais rápido, melhor fica o corte. Fica praticamente perfeito. Não 100%, né? Mas ela trabalha num nível legal. E quem está em casa e eu quero me aventurar em talhar uma madeira, fazer um negócio desse, alguma coisa. Você vai nas livrarias, tem aquelas goivas, né? Que acho que chama goiva mesmo, Isso. né? Que, para quem, não sei se ainda tem na escola, você ia na escola e ficava aprendendo na 8ª série de antigamente, ficava entalhando aquilo. Então você pode pegar um daquele lá e começar a brincar. Pode pegar uma micro retífica dessas daí que eu tô falando, que tem coisa de 100, 200 reais, você consegue comprar e dá para brincar também. Nossa, só que o problema da micro retífica que eu tava vendo é isso, muita gente se queixa, que compra e aí na hora que vai começa na madeira, a bichinha lá funde. Então para quem quer começar, ou usa a goiva mesmo, ou é uma micro retífica, que materiais teria assim para a pessoa começar? Olha, hoje, né, graças à diversidade que nós temos no mercado, eu acredito que uma micro retífica dá para fazer peças maravilhosas, só a pessoa ter paciência, né? E se precisar de informações, pode vir na loja, pode ligar para mim, conversar comigo, eu passo toda a informação que for preciso. Eu não quero guardar o que eu sei só para mim, né? Porque hoje eu trabalho sozinho, então é complicado. E de repente aparece um ajudante aí, um sócio, porque hoje em dia a gente tem que aprender, né? Não tem aquele negócio que você está falando de guardar só para si. Você compartilha com a mãe, depois tem um parceiro, alguém se joga trabalho para lá, para cá, porque você acha que é prova disso, né? Trabalho é o que não falta para esse tipo de especialização. Hoje há uns 3 anos, mais ou menos, né? Eu trabalho só por encomenda. Eu tenho alguma coisa na loja, um mostruário, uma peça para vender na hora, mas o forte meu hoje é encomenda. E se vier aqui hoje, você não vai ter quero fazer para amanhã. Não dá, né? Tem toda uma fila. É difícil de encontrar tranquilo, né? É difícil. Às vezes a gente até consegue servir um pessoal, vem muita gente de fora aqui na minha loja. De fora que eu digo, não só da cidade, da região, né? De outros estados também, de outro país. Tem servido um pessoal legal. E as peças ficam muito pesadas assim? Olha, depende o que também, né? Depende muito do tamanho da peça, a espessura dela e o que a pessoa quer. Mas eu consigo madeira bem barata. Eu digo pesado porque, tô deixando os créditos aqui para entrar em contato com ele. A pessoa liga tal, daí decide. Isso daqui até que acho que dá para mandar pelo correio. Mas pega uma peça mais pesada, um elefante, um cavalo, alguma coisa assim. E não sei, o correio tem uma limitação de peso, daí teria que ir por transportadora, que às vezes o frete acaba inviabilizando o negócio, né? Eu tenho um sistema, o correio tem um sistema que chama PAC, que eu descobri há pouco tempo, é barato. Demora, mas chega e vai tranquilo. É prático, uma coisa assim, dá para servir muitos clientes, né, que eu não servia no passado, e hoje eu consigo mandar peça boa, num peso, que eu consigo madeira bem leve, na demolição e a madeira de reaproveitamento, ela dá essa vantagem pra gente. Porque eu trabalho com madeira seca. Então assim, ela não tem umidade.
é pouquíssima umidade. Aí no peso do correio, eu consigo mandar a peça num preço legal. Viabiliza para poder ir, Viabiliza, né? muito. Porque não adianta nada, você pedir uma peça de R$50, o frete fica 60. Justamente. Depende do estado. Sair de São Paulo é horrível, né? Eu sirvo muito o pessoal aqui da UFSCar, da USP, que vem de fora, então eles levam sempre de avião as peças, e tem um limite de peso, né? Então é até legal poder servir esse pessoal, né, que vem estudar aqui nas férias de outras temporadas, e eles vêm encomenda, quando eles terminam o curso ou o estudo deles, eles levam a peça e vai de avião. Então quer dizer, dá para servir o pessoal de fora, né? A gente não tem assim essa restrição, e a pessoa leva na bagagem dela, não precisa mandar nada. Dá para ir tranquilo. E deixa eu te perguntar uma coisa que está me ocorrendo agora. A pessoa tem o cachorro, o gato que faleceu. Você consegue fazer uma réplica do cachorro a partir de uma foto, modelar, fazer um cachorro mesmo na mão? Tem jeito de fazer isso? Eu trabalho com imagens, né? Aí a gente entra em escultura de imagem. Né? Seria isso? Isso, dá pra fazer. O problema é o preço. Muitas vezes a pessoa não entende que eu cobro por hora de serviço. E uma peça, às vezes, você vai gastar um monte de hora. Eu não vou ser tão rigoroso de cobrar tudo, porque eu gosto do que eu faço. Mas existe um custo na peça que às vezes inviabiliza da pessoa encomendar uma lembrança de um animal. Mas eu faço. Mas é possível, só possível. Consulte se quiser, que de repente a pessoa tem um jegue, um cavalo de estimação, alguma coisa que morreu. Mas tem a foto lá, você consegue, a partir das fotos, fazer mais ou menos a escultura dele. Essa mais exótica que eu fiz até hoje foi um camelo. De um amigo nosso aí, ele morava fora e infelizmente o camelo dele morreu. E ele tinha alguns pedaços de couro e ele perguntou se eu fazia, até numa brincadeira. Eu falei, eu faço. E daí pra frente começou a aparecer bastante coisa diferente. Mas camelo tamanho natural ou pequenininho? Não, fiz um camelo pequeno pra ele, só pra lembrança, mas revestido com couro de camelo. E o que dá mais trabalho fazer numa escultura, um animal, por exemplo? O que é mais difícil fazer? O mais difícil é você chegar em dimensões de profundidade. Você tem que ter uma noção muito boa de madeira e visual de peça, assim, saber, quando você toca o dedo na peça, você tem que sentir a profundidade dela, para dar vida, senão fica uma coisa morta. E outra curiosidade, você está entalhando lá aquele busto, vamos falar agora no manual, no braçal. Você está entalhando o busto, alguma coisa bem complicada. No meio, você deu uma escorregada assim, cortou o que não devia, tem jeito de reparar? É muito difícil. Muito difícil. Por isso que a atenção no ateliê, eu não gosto que entra ninguém, eu fico lá quieto, isolado, né? Tem a secretária que fica aqui, então assim, tem que trabalhar realmente voltado na sua peça. Mas quebrou, perdeu. Infelizmente, é muito difícil você restaurar. Você cola, você pina, você emenda outro pedaço e faz de novo. Depende do que dá para dar uma consertada. É muito difícil, eu procuro não quebrar. E só voltando então quem quiser começar, eu quero brincar com madeira, alguma coisa. A dica é pegar umas goivas e uma micro retífica, já dá pra brincar bastante. Dá, mas tem que tomar muito cuidado com a mão, né? Eu falo assim, às vezes pra pessoa, começa, mas eu sempre gosto de dar o primeiro toque, né? Porque às vezes você errar num formão, você afiar o formão, você faz um corte que é complicado, né? Então tem que buscar ajuda, informações, né? E tomar sempre muito cuidado. Eu, graças a Deus, tenho as mãos perfeitas ainda. Mas eu tenho muito cuidado e muito respeito com as ferramentas. Eu tô aqui com o Zé Maru. Tô aqui com o Zé Maru. E nesse universo da madeira, o que mais dá para fazer? Que nem você estava falando, também tem mesa, né? Decoração. Também trabalho com mesa na medida que você precisar, certo? Decoração de bar, que eu digo, são cristaleiras de parede, né? Adega, mini adega. Eu vou no seu espaço, tiro a medida, faço o projeto, o desenho inicial, só para você ter uma noção de como vai ficar. E se você vê em algum bar ou algum amigo, hoje na internet é muito fácil, né? E você vê alguma coisa que te interessa, manda pra gente um e-mail. Entra no Face, me comunica ou manda alguma coisa para eu poder ver o que você quer. Pela foto dá para ter noção se dá para fazer. Pela foto e as medidas que você mandar, eu consigo te passar um orçamento básico, né? Talvez 2 ou 3 preços diferenciados. Para ter uma noção de quanto ficaria para fazer. Uma madeira bem barata até uma coisinha melhor, mais caro, depende da possibilidade de cada companheiro aí, de cada cliente, né? A gente chama nossos clientes companheiros, né, porque acaba se tornando amigos. Mas eu gosto muito de fazer assim uns bancos exóticos, coisa bem diferente, porque hoje o público quer o quê? Uma coisa diferente, que você vai na casa de um amigo, ele não tem igual o seu.
Então acaba sendo peça única e exótica. E a madeira passou verniz, dura para sempre, como que é? Hoje eu estou aconselhando mais trabalhar com cera. A gente tem um verniz muito bom que é o Stem. Eu comecei a usar há pouco tempo. Mas sai daqui, você dá uma invernizada e entrega. Normalmente minhas peças elas vão cru, por causa do custo. Tá. E aí eu ensino o cliente, se ele quiser dar o acabamento, a arte final na casa dele, ele pode até fazer, ele economiza dinheiro. Se não, você faz, mano. Se quiser pagar, a gente faz tudo. Mas a entrega princípio pronto. a peça saiu daqui, se tiver invernizada e tal, vai durar para sempre. Eu tenho que dar manutenção. Dura muito tempo, sempre é bom manutenção. Mas sempre aviso isso, né? Falo 2, 3 vezes, escrevo um bilhetinho. Porque normalmente as pessoas fazem uma placa bonita com desenho, com imagem, alguma coisa, e ela esquece de dar manutenção. Aí eu sempre aviso quando é peça emendada também, né? Sempre trabalhar com uma cera, um verniz bom. Não adianta você querer conservar uma peça boa com verniz ruim. Não vai dar Então certo. tem essa possibilidade hoje de uns verniz muito bons que tem na praça.